esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos na primeira leitura algo muito interessante. No primeiro lugar, São Paulo repreende os coríntios, porque eles não celebravam bem a ceia. Pelo contrário, havia divisões entre eles. Até mesmo os mais ricos levavam as suas comidas com abundância e se colocavam num canto para comerem aquelas comidas, enquanto que os pobres eram a maioria. Interessante que o cristianismo não começou com pessoas altilocadas, o cristianismo começou com pessoas até mesmo escravos. Então essas pessoas mais pobres ficavam lá, comendo aquilo que trouxeram. E São Paulo diz: não, essa divisão não está correta. Como é que vocês celebram a ceia do Senhor com divisão? Entre pobres e ricos, entre quem tem e quem não tem. Em quem fica de um lado e outro que fica do outro. Repreende a eles. Mas o bonito, que fazendo essa repreensão que era mais do que justa, São Paulo diz: o que recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Nós ouvimos todos os dias na consagração, vamos ouvir daqui a pouco essas palavras, porque essa
palavra que eu trouxe agora da carta aos Coríntios é a primeira vez que no Novo Testamento, e é claro, só pode ser no Novo Testamento, se anuncia o que Jesus fez na última ceia. Os evangelhos ainda não existiam. São Paulo precedeu. Antes dos evangelhos, nessa primeira carta aos Coríntios, ele anuncia o que o Senhor fez na última ceia. Meus irmãos, o maior presente que Jesus podia nos dar. Portanto, sempre devemos celebrar bem, porque, na verdade, nós temos os celebrantes, mas vocês, povo de Deus, são co-celebrantes conosco, entendendo bem o termo co-celebrantes. Vocês são co-celebrantes conosco, que celebremos bem a Escritura, para que não sejamos alvo de repreensão como os coríntios. Sejamos unidos para não sermos repreendidos como os coríntios foram. Mas de modo especial, hoje vamos celebrar de maneira especial bem a Eucaristia. Coloque toda a sua atenção, toda a sua mente, todo o seu coração na celebração da Eucaristia que estamos realizando e que daqui a pouquinho chegaremos às palavras de São Paulo. O Evangelho nos mostrou aquele fato que é conhecido, aquele oficial romano, veja bem, era um oficial romano, tem o seu servo doente. Quando a Bíblia fala de servo, em geral se trata de escravo. Não é um simples empregado. Não, eram escravos. E esse oficial romano queria muito bem esse oficial. E queria muito bem esse escravo. E ele estava muito doente, às portas da morte. Porque ele ouviu, o oficial ouviu falar de Jesus, só ouviu falar de Jesus. Ele pega amigos, pega alguns dos judeus e outros servos seus e manda que eles cheguem até Jesus, que está lá em Cafarnaum, para pedir a Jesus que cure o seu servo. E eles foram. E até os anciãos dos judeus fizeram muita questão de que Jesus curasse, dizendo: Ele é muito bom, Ele nos quer muito bem, Ele construiu para nós uma sinagoga. E Jesus então pega e toma o caminho para ir à casa deste oficial romano. Quando ele está chegando mais próximo da casa do oficial, ele manda um recado: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, porque eu sou um oficial, eu tenho oficiais acima de mim, mas tenho também soldados abaixo de mim. Se eu digo para um, vai, claro que ele vai. Se eu digo ao outro, vem, ele obedece às minhas ordens são obedecidas. Então, dize uma palavra, e o meu servo, o meu escravo, será curado. Jesus fica admiradíssimo de ver tanta fé naquele homem. Por que tanta fé? Porque ele manifestou, ele era pagão, ele era um centurião romano, e ele atesta que o senhor não precisa chegar na minha casa, de onde o senhor está, lá de onde o senhor estava antes, nem precisava fazer esse caminho, o senhor podia dar uma ordem, e meu servo seria curado. E realmente era assim. E quando aquela comitiva que foi encontrar-se com Jesus, claro, Jesus então não foi. Admirado da fé daquele homem. Quando chegaram em casa, o servo estava perfeitamente curado. Meus irmãos, é o grande dom da fé. Nós precisamos crer, porque o mundo está perdendo cada vez mais a fé. Nós estamos num mundo cada vez mais incrédulo.
que só acredita nas coisas palpáveis, sensíveis, só acredita nas coisas da ciência. E não são somente os grandes, os cientistas, os médicos, as pessoas altilocadas. Não, também o nosso povo. Talvez você, a quem eu estou falando agora, só acredite nas coisas palpáveis, tocáveis, aquilo pau, pedra, pedra. E se eu não vir, se eu não tocar, eu não acredito. Quanta gente assim. E é o contrário, a fé é justamente, nós não sabemos nada. Não temos humanamente nenhuma esperança, mas nós acreditamos. Segunda-feira eu estava aqui falando e colocando aquele SOS William, e veja, muita gente entrou conosco pelas redes sociais, muitos se manifestaram, e foi muito bonito isso, eu estou muito agradecido. E o William teve uma sensível melhora. O médico alerta a gente dizendo, está grave ainda, porque a gente se alegra, não é? Então pensa que está tudo bem, e o médico diz, não, está grave ainda. Mas ele, por exemplo, já está sem febre. A pressão dele já está normalizada. Veja que beleza. E não demorou uma semana para que isso acontecesse. A fé realiza milagres. Repete comigo, a fé realiza milagres. E eu quero ver milagres. Porque o meu Deus é um Deus de milagres. Basta que eu acredite. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meus irmãos, houve uma que teve uma fé fora do comum. Ela estava ao pé da cruz. E ela, ao pé da cruz, viu a situação de Jesus. Depois, ela se posicionou, como está aqui, nessa imagem, com seu filho morto no seu colo. Ela viu bem, ela tocou bem, o seu filho estava morto. Ela não se desesperou. Por quê? Porque ela acreditou. Acreditou em quê? Durante a sua vida, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Durante a sua vida, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Talita, coma, e a menina se levantou. Jesus ressuscitou principalmente Lázaro. E durante a sua vida, Jesus disse, os apóstolos se esqueceram, mas Maria não se esqueceu. Ele disse da sua paixão, da sua morte, do horror da sua paixão, do horror da sua morte, mas ele disse, ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Maria não se esqueceu disso. Então, ela acreditou. Ela não sabia como é que se podia realizar a ressurreição do seu filho, que ela tocou. Porque essa imagem é muito bonita. Mas só que o corpo de Jesus não estava assim, desse jeito. Imagine tudo o que aconteceu na flagelação, o que aconteceu na coroação de espinhos, o que aconteceu na subida para o Calvário, tantas quedas. E pelo Santo Sudário, se mostra que Jesus caiu muitas vezes, desculpe a expressão, de cara no chão. E pelas quedas que ele teve, o Santo Sudário mostra que um olho de Jesus praticamente já inexistia. Não existia aquele olho.
pelas quedas que ele teve. Portanto, era um corpo lanhado de feridas, mas ela estava tranquila. Claro, sentindo uma dor enorme, mas tranquila. Por quê? Porque ela acreditava. Como seria a ressurreição do seu filho? Ela não sabia. Ela não podia imaginar como é que seria, porque ele ressuscitou outros. Quem ressuscitaria a ele? Mas que bonito. Quando Jesus ressuscitou, o Evangelho narra que a primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi Maria Madalena, lá na beira do sepulcro. Mas há uma piedosa crença que nos diz que Jesus foi à casa onde estava Maria, sua mãe, e apareceu a ela em primeiro lugar. Claro, era mais do que justo ele aparecer à sua mãe e agora mostrar o seu corpo ressuscitado. O seu corpo estava ressuscitado, aquele corpo que ela concebeu no seu ventre. E que ela viu naquela situação lastimável ao pé da cruz, agora estava ressuscitado, vivo, recomposto. É a fé. É o que vamos celebrar. Nós celebraremos na quarta-feira a festa da exaltação da Santa Cruz. E na quinta-feira, Nossa Senhora das Dores. Esta mãe que está retratada aqui nesta imagem. Ela nos diz: meus filhos, acreditem, tenham fé. Vocês precisam aprender a ter fé. Vocês precisam treinar a própria fé. Gente, fé se treina. É acreditando e vendo as maravilhas de Deus que a nossa fé vai sendo treinada. Meus filhos, acreditem. Acreditem como aquele centurião do Evangelho de hoje. Acreditem como tanta gente acreditou. Eu quero ver você acreditando. Eu quero ver você um homem de fé. Eu quero ver você uma mulher de fé. Acredite. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!